Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval, nobody. Para começar essa nova série aqui na Rede Gessler de televisão, chamada de Grandes Novelas, nós vamos falar aqui de grandes sucessos da TV brasileira, ou então novelas não tão conhecidas assim, para a gente poder falar sobre esta verdadeira paixão nacional que segue sendo até hoje a telenovela brasileira. E para começar essa série, eu resolvi trazer aqui, já que o Globoplay colocou há pouco tempo no catálogo Pecado Capital, esta novela de Janete Claire, um grande clássico da TV brasileira, e que a gente tem muitas curiosidades para falar sobre essa novela e sobre tudo que cerca a história de Pecado Capital. Uma das coisas mais importantes de ressaltar é que a novela foi ao ar em 1975, depois da reprise de um compacto de Selva de Pedra. Isso porque, na verdade, a novela que deveria entrar no ar nessa época já era Roque Santeiro, que foi barrada pela censura federal. Com isso, a Globo teve que tirar a novela do ar, quer dizer, não chegou nem a estrear Roque Santeiro na época, e teve que colocar um compacto de Selva de Pedra até resolver o que fazer. Janete Claire, que era praticamente uma máquina de escrever, conseguiu escrever muito rapidamente a sinopse de Pecado Capital e colocar para rodar a novela, aproveitando inclusive os cenários que foram montados para Roque Santeiro. Aproveitamento também aconteceu com o próprio elenco, afinal de contas Francisco Cuoco era Roque Santeiro na versão original da novela, assim como Bete Faria seria a Viúva Porcina, e também o Lima Duarte repetiu, depois pôde fazer o papel na versão de 1985, o Senhorzinho Malta. Além disso, tem outras coisas importantes a se considerar. Na trama de 1975, a Janete Claire conseguiu colocar esses personagens todos, esses atores, para refazerem novos papéis, aproveitando inclusive também toda essa questão da estrutura montada para Roque Santeiro para fazer Pecado Capital. Outra coisa importante também de lembrar é que a Janete Claire já tinha resolvido um grande problema lá na Globo. Ela tinha conseguido fazer com que uma novela que tinha mais de 100 personagens perdesse uma galera num terremoto, né? Afinal de contas, se tá confuso, se tá difícil de entender, vamos meter um terremoto que as coisas se resolvem. A estreia de Pecado Capital, então, começou a trazer uma certa linguagem diferenciada nas novelas. Se Beto Rockefeller já tinha trazido outra linguagem com uma questão mais contemporânea e a Janete Claire já tinha escrito novelas um pouco mais rocambolescas, Pecado Capital é uma novela que traz muito realismo por parte da autora, que conseguiu colocar uma trama muito envolvente no ar. Carlão, que é o personagem do Francisco Cuoco, descobre uma mala de dinheiro perdida dentro do seu táxi, né, que foi roubado de um banco. E aí vive o dilema moral dele de devolver esse dinheiro e se envolver nessa grande questão, né? Se ele seria julgado ou não por estar com esse dinheiro, se ele participou do assalto ou não, era uma grande questão, ou então usar esse dinheiro para resolver a própria vida. O Carlão fazia muito aquele tipo machão dos anos 70 e que, de certa forma, já começava a ser desconstruído ali na relação que ele tinha com a Lucinha, que era a Bete Faria. Ela já mostrava um desejo muito grande de ser independente e esses conflitos com o Carlão fizeram com que ela começasse a se relacionar com o Salviano, que era o personagem do Lima Duarte, um empresário já um pouco mais velho e que era uma pessoa muito sensível, né? Muito sensível aos outros, o que faz gerar esse triângulo amoroso por aí. A grande questão da Lucinha era conseguir provar para a família do Salviano que ela não estava interessada no dinheiro dele, mas sim no amor que sentia por ele. Tanto que a grande surpresa, acho, de Pecado Capital para a audiência de 1975 é que no final da novela, se não quiser spoiler, para por aqui, no final da novela a Lucinha fica com o Salviano e o Carlão acaba sendo assassinado no último capítulo, né? Algo muito impensável para essa época das novelas, um final realmente muito arrebatador e que não era muito comum no padrão de novelas que se via lá em 1975. Acho que outra coisa muito interessante, eu assisti somente o primeiro capítulo de Pecado Capital agora no Globoplay, mas já achei vários pontos interessantes, assim. Essa questão do recorte temporal também, de mostrar como é que era a cidade do Rio de Janeiro lá no ano de 1975, os costumes também a gente vê que a gente evoluiu bastante. Na questão do que é visto como correto ou não, né? Isso é muito importante também. Então são recortes temporais importantes da gente acompanhar e entender como as novelas conseguiram acompanhar a evolução da sociedade de uma forma geral. Outra curiosidade é que o Hans Donner deu uma entrevista falando sobre a abertura de Pecado Capital, que na verdade é aquela abertura bem anos 70, juntando o que se tinha de tecnologia na época para fazer uma abertura que trouxesse mais essa atmosfera densa de Pecado Capital, porque era uma novela muito densa, de verdade, bem pesada, assim, com uma temática muito
longe daquela relação mocinha e mocinha tão tradicional da telenovela brasileira. Então, o Carlão ele é um anti-herói, a Lucinha é uma mulher à frente do seu tempo, que consegue batalhar pelo próprio futuro, sendo modelo, né, e se relacionando com o Salviano, que a apoia muito, né? Então, essa abertura, ela tem características bem densas, é uma abertura daquelas dos anos 70, não sei vocês, mas eu quando vejo essas aberturas de novela dos anos 70, me dá uma coisa meio estranha, parece meio tenso, sempre meio tenso. E o Hans Donner falou que eles levaram as próprias notas de dinheiro que eles tinham em casa para fazer esse montante ali das notas voando e tudo mais, que é muito do que se trata toda a passagem de Pecado Capital. Além disso, a abertura da novela tinha também esse clássico tema do Paulinho da Viola, chamado Pecado Capital, que foi uma música encomendada para a novela e que teve esse sucesso, essa repercussão. Toda vez que essa música toca, a gente lembra de Pecado Capital. A novela foi um grande sucesso e faz parte do imaginário popular, entre outras novelas da Janete Claire, como é o caso de Irmãos Coragem, por exemplo. É uma trama que foi feita muito rapidamente, né, mas que ainda assim alcançou excelentes índices de audiência por ser uma história que prende muito a atenção do espectador. Os anos 70 foram muito marcados por incêndios nas emissoras, né? Muitas delas perderam boa parte do seu arquivo nessa época em função desses incêndios e principalmente pela incapacidade de tecnologia que se tinha para preservar os estúdios que aqueciam muito e outros fatores também que traziam isso. De toda forma, uma outra curiosidade é que no dia que Pecado Capital chegou a seu último capítulo, os estúdios da Globo no Rio de Janeiro pegaram fogo e a emissora precisou gerar sua programação direto de São Paulo. No dia seguinte já se voltou a transmitir direto do Rio de Janeiro. Em 1998, a Globo fez um remake de Pecado Capital para as 18 horas, protagonizada pelo Eduardo Moscovis e pela Carolina Ferraz, nesses papéis principais de Carlão e Lucy. O Francisco Cuoco esteve na novela novamente, agora atuando como Salviano, que foi o personagem do Lima Duarte lá nos anos 70. Fato é que esse remake não conseguiu a mesma repercussão da trama original de 1975 e acabou um pouco esquecido pelo público. O público acaba reverenciando muito mais essa edição de 1975. Tanto que essa reprise de Pecado Capital de 98 poderia ter passado no Viva já algumas vezes, mas pela reação do público parece que o Viva acabou voltando atrás por ter uma rejeição a esse remake que foi feito em 1998. Fato é que Pecado Capital é uma novela que marcou muito a dramaturgia brasileira de uma forma geral, principalmente por esses fatores históricos também que eu citei lá no início, de ter sido necessário fazê-la às pressas, né? Inclusive, quando a pandemia começou e a Globo explicou para a audiência, né, as coisas que estavam acontecendo e tudo mais, eles relembraram que nesse momento aí também teve um compacto de selva de pedra que foi utilizado até conseguirem colocar Pecado Capital no ar. A verdade é que Lucinha foi um dos grandes personagens da carreira da Beth Faria, que ainda faria Tieta lá em 1989, e também o Francisco Cuoco, que conseguiu fazer mais esse papel de destaque na TV brasileira, ele que já era um galã absoluto do Brasil nessa época aí, em 1975, uma figura realmente muito conhecida dos brasileiros e que fazia muito sucesso não só na Globo, mas antes também na Tupi e em outras emissoras pelas quais estes grandes atores, como o Francisco Cuoco, já tinham passado. Mais uma curiosidade também é que quem assinou esse remake de Pecado Capital foi a Glória Pérez, que foi uma das principais colaboradoras da Janete Claire, principalmente que ajudou ela a escrever quando ela estava já no final da vida. Então existe muito de Janete Claire em Glória Pérez e ela consegue passar isso para suas novelas. Acho que essa escola Janete Claire ajudou muito a Glória Pérez a ser a grande autora que ela foi e continua sendo depois da partida da grande Janete Claire, que deixou uma obra gigantesca para o audiovisual brasileiro, com novelas muito marcantes, como é o caso de Pecado Capital, também Irmãos Coragem, que eu já citei, e Selva de Pedra, a novela de 100% de audiência. Mas isso podemos falar em outras oportunidades, né, Nobody? Se você quer que eu fale aqui sobre alguma outra novela da história da TV, coloca aqui embaixo nos comentários que neste quadro, Grandes Novelas, que vai ao ar toda quarta-feira às 8 da noite, a gente traz para vocês por aqui na Rede Gesler de televisão, tá certo? Um grande beijo para vocês, a gente segue se acompanhando aqui no nosso Agitando com o Júnior, também na resenha televisiva com o BBB pegando fogo, a gente vai comentando tudo isso e comentando a TV brasileira ao vivo na nossa resenha televisiva, e o nosso encontro de auditório todo domingo à noite é no Agitando com o Júnior, e eu espero por você. Um beijo e até o próximo episódio de Grandes Novelas. Até lá!